Fala, gente boa, gente fina, tudo bom com vocês? Bom, quando vocês ouvem este hino aqui, o que lhes vem à cabeça? Posso saber? Vou soltar aqui. Quando vocês ouvem, ó. Vocês ainda não reconheceram, né? Pera aí que eu vou avançar mais um pouquinho. Que agora vocês vão reconhecer. Não. Se você respondeu aí a UEFA Champions League, parabéns, vocês acertaram, porque o nosso vídeo de hoje vai ser sobre esse grande campeonato da Europa, que eu carinhosamente apelidei de Libertadores da Europa. Pois é, que lembra um pouquinho Libertadores, né? Mas vocês sabem como foi que surgiu a UEFA Champions League ou a Liga dos Campeões da Europa? Vamos lá, porque essa história hoje é bacana. Essa principal competição esportiva da Europa foi lançada um mês depois do primeiro congresso da UEFA. Pois é. Este primeiro congresso aconteceu na cidade de Wien, na Áustria, mais precisamente no dia 2 de março de 1955. Tempos, hein? Só que a Liga dos Campeões da Europa não tinha esse nome e não foi de uma iniciativa da UEFA. Ela estava só preocupada em criar o quê? Uma competição para seleções europeias. Mas até então, sabem quem foi que veio com essa ideia de um torneio? Foi o jornal francês L'Équipe, pois é, de Gabriel Hanno. Mas olha que maluco. Até então, a UEFA Champions League se chamava a Taça dos Clubes Campeões Europeus. O que seria isso? A Taça dos Clubes Campeões Europeus. Era um campeonato que reunia os campeões dos campeonatos nacionais de cada país. Seja o campeão da Europa, o campeão da Espanha, da Itália, da Holanda, da França, da Inglaterra, da Rússia, da Bélgica, esses campeonatos. E a sugestão vinda do jornal L'Équipe foi em dezembro de 1954, muito antes. Era uma competição interclubes, tipo a Libertadores, a Copa Sul-Americana, pois é. O primeiro torneio iniciou-se em setembro de 1955, como é atualmente. Mas não obrigava que os clubes participantes fossem campeões nacionais. Funcionava por convites a clubes, hein? Imagina. Vamos supor que o Real Madrid ganhou o campeonato espanhol. Se o Real Madrid não quisesse participar, então era uma outra seleção, outro time convidado. Podia acontecer de entrar, sei lá, o Celta, o Tenerife, qual outro time? Vou pegar um time aqui. O Betis ou o Atlético de Madrid, era o que podia acontecer. Mas olha só as 16 equipes que participaram. RSC Anderlecht, da Bélgica. AG Arbusgarden, que pelo nome me parece ser ou da Dinamarca ou da Suécia, se não for, vai aparecer na legenda. E FFF, Milan, Real Madrid, Stade de Reims e o SC Rot-Weiss Essen. Esse aqui tem cara de ser da Alemanha. Como eles eram campeões
E também olha os outros times. Que Sporting Lisboa, Partizan Belgrado, MTK Budapeste, Servette, Hibernian, Guardia, Rapid Wien, PSV Eindhoven e o Saarbrücken, que eram os times convidados. Pois é. Nessa primeira edição, nenhum time inglês participou, porque a equipe do Wolverhampton Wanderers recusou o convite e porque se achava a melhor equipe europeia da época, após alguns jogos amistosos em que venceram o Honvéd e o Spartak Moscou. Ai, a soberba. E onde é que tá o Wolverhampton hoje? Sem comentários, né? Os representantes desses 16 clubes que confirmaram presença, eles foram convidados para uma reunião que teve lugar nos dias 2 e 3 de abril de 1955, e as regras do L'Équipe foram aprovadas por unanimidade. Olha só, hein? E o primeiro jogo aconteceu em Lisboa num empate entre Sporting Lisboa e FK Partizan Belgrado. Pois é. E o segundo jogo, vencido pela equipe iugoslava, teve vitória do Partizan por 3-2 e classificando para a próxima fase eliminatória. Olha só. Mas vocês sabem quem foi o primeiro campeão desse torneio? Acertou, que respondeu que foi o Real Madrid. Pois é, o Real Madrid. O que aconteceu? Na primeira fase eliminatória, olha os resultados que o Real venceu com facilidade o Servette. Primeiro por 2-0 e depois por 5-0. Goleada, hein? Foi para as quartas. O adversário das quartas de final foi o Partizan. Acreditem. E no primeiro jogo teve lugar no estádio Santiago Bernabéu, em pleno 25 de dezembro. Pois é. O Real ganhou por 4-0, mas perdeu a segunda partida por 3-0, mas classificou, né? Na semifinal, o Real bateu o Milan olhem os jogadores do Milan que eram tão importantes na época. Gunnar Gren, Gunnar Nordahl e Nils Lid. Nossa, é um nome bem complicadinho. Vai pra tudo na legenda aí, porque o nome é bem complicado. Já vou avisar. Vence a primeira partida por 4-2 e perdeu a segunda por 2-1. E os adversários na final disputada no dia 13 de junho de 1956, no Parque dos Príncipes, foi o time francês do Stadheim. Olha, meu pai amado. E olha quem eles deixaram pelo caminho. O Hibernian da Escócia. Pois é. Eles sabiam aproveitar bem com o fator casa, uma vez que eles chegaram a vencer por 2-0 e depois por 3-2. Olha só. Através de um gol de Michel Hidalgo. Só que graças a Di Stefano, o meia Paco Gento e o atacante Héctor Rial, todo mundo em plena forma, sabe o que aconteceu? O Real Madrid reverteu o placar e no final 4-3. Pois é, minha gente, pois é. Só que essas mudanças aconteceram no formato da competição. E a Taça dos Campeões Europeus, que era apenas disputada em eliminatórias, até que o formato e o nome sofreram uma alteração. E essa alteração aconteceu em 1992. Pois é. E nesse ano, o que aconteceu? Contou com 3 eliminatórias. Os vencedores passavam para uma fase de grupos, tipo uma pré-libertadores. Nos 2 grupos de 4 equipes cada. Eles se enfrentavam em jogos de ida e volta. E os vencedores dos grupos disputavam uma grande final. Aí na temporada seguinte já foi usado um formato semelhante. Só que adicionou uma coisinha.
uma semifinal entre os 2 primeiros de cada grupo. Aí a popularidade e o sucesso da fase de grupos, que permitiu a competição dar uma crescida, com jogos em toda a Europa, nas noites de terça e quarta, porque para quem não sabe, nós estamos um pouco atrás de questão de fuso horário. E o que acontece? Ao longo dos anos foram entrando mais fases eliminatórias, mais fases de grupos, e o que se tem hoje com o nome de Liga dos Campeões já não tem nada de concreto, porque as equipes obrigatoriamente não são campeãs nacionais. O que acontece? Como foi explicado, atualmente entra o campeão de cada país, mais os melhores colocados, que variam às vezes entre 3 e 4. E inicialmente, olha só, e continuando uma coisinha aqui, porque quase que eu ia voltando tudo para trás. Vocês têm que tomar cuidado comigo nisso. Nesse formato, a seleção que mais venceu a liga foi a equipe do Real Madrid. No novo formato, o Real Madrid conquistou no ano de 2018 o 7º campeonato, seguido pelo Barcelona com 4 e pelo Milan com 3 títulos. Porém, o que acontece? Se somar a Liga dos Campeões Europeus, a Taça dos Clubes Europeus, com esse novo formato da Liga, então o Real Madrid é o maior campeão disparado com 13 títulos. E o campeão da UEFA Champions League, o que ele faz? No final do ano, ele já está classificado para disputar o Mundial Interclubes da FIFA, que acontece às vezes no Japão, às vezes no Marrocos, no Catar. Estão estudando fazer um também aqui no Brasil de novo, se bem que já teve um no Brasil em 2000, né? Que foi vencido pelo Corinthians. Pois é, então eu vou ler aqui para vocês, porque vai aparecer nas legendas o nome de todos os campeões. Só que eu vou ler, eu não vou ler assim desde o começo, assim, de 56 a 2019, não. Eu vou ler numa tabela decrescente, 2019, 2018 e por aí vai. Então vamos lá. 2019, Liverpool. 2018, Real Madrid. 2017, Real Madrid. 2016, novamente, Real Madrid. Os vice-campeões foram Tottenham, respectivamente nesses anos, Tottenham, Liverpool, Juventus e Atlético de Madrid. 2015, Barcelona. 2014, Real Madrid. 2013, Bayern de Munique. 2012, Chelsea. 2011, Barcelona. 2010, Inter de Milão. 2009, Barcelona. 2008, Manchester United. 2007, Milan. 2006, Barcelona. 2005, Liverpool. 2004, Porto. Ó, um time português. 2003, Milan. 2002, Real Madrid. 2001, Bayern de Munique. 2000, Real Madrid. Agora já vamos para década de 90 até para trás, viu? 1999, Manchester United. 1998, Real Madrid. 1997, Borussia Dortmund. 1996, Juventus. 1995, Ajax. 1994, Milan.
1993, Olympique de Marseille. Ó, daqui a pouco uma curiosidade sobre esse título do Olympique de Marseille, hein? 1992, Barcelona. 1991. O nome é complicado, mas vai aparecer na legenda com o nome traduzido. Crvena Zvezda. Depois na legenda vai aparecer o nome em português, viu? 1990, Milan. 1989, Milan. 1988, PSV Eindhoven. 1987, Porto. 1986, Steaua Bucareste. 1985, que também vai caber uma curiosidade, Juventus. 1984, Liverpool. 1983, Hamburgo. 1982, Aston Villa. 1981, Liverpool. Pois é. 1980, Nottingham Forest. 1979, novamente, Nottingham Forest. 1978, Liverpool. 1977, Liverpool. 1976, Bayern de Munique. 1975, novamente Bayern de Munique, assim como em 1974, Bayern de Munique. 1973, Ajax. 1972, novamente Ajax, assim como também em 1971. Pois é, Ajax de novo. 1970, Feyenoord. 1969, Milan. 1968, Manchester United. 1967, Celtic Glasgow, da Escócia. 1966, Real Madrid. 1965, Inter de Milão. 1964, Inter de Milão. 1963, Milan. 1962, Benfica. 1961, Benfica de novo. E de 1960 até 1956, um domínio maciço do Real Madrid. Agora vamos lá que eu vou falar as duas curiosidades para vocês. Vocês ouviram que eu falei que o campeão de 1993 foi o Olympique de Marseille, um time da França. Mas vocês lembram qual foi a final do Interclubes de 93, ou Intercontinental, se eu não me engano, que foi vencida pelo São Paulo? Vocês repararam que, na verdade, a final foi disputada com o Milan? É que por um escândalo que vai render uns próximos vídeos, a equipe do Olympique de Marseille não disputou essa final, não disputou esse Mundial. No lugar foi o Milan. E eu vou fazer um vídeo só sobre isso, porque esse já tá um pouco extenso. Mas eu falei também uma outra curiosidade sobre Juventus e Liverpool em 1985. Esse jogo foi marcado por uma tragédia. Pois é, parece que algum problema, houve uma confusão nas arquibancadas e terminou numa tragédia. Esse também vai render um vídeo especial, porque esse está um pouco extenso e eu quero fazer só um vídeo para explicar essas tragédias, porque esses acontecimentos, porque exige uma atenção maior esses casos, né? O porquê que o Olympique de Marseille, como campeão, não disputou a
não disputou o Mundial de Clubes. E por que aconteceu uma tragédia no jogo do Juventus com o Liverpool? Ah, e tem uma outra coisa. 2012, o Chelsea desbancou ninguém mais, ninguém menos que a equipe do Barcelona, que tinha no seu elenco um dos melhores jogadores do mundo, Lionel Messi. E disputou a final com o Bayern de Munique. Até mesmo o goleiro do Bayern, o Neuer, foi disputar pênalti. Olha, o Neuer foi cobrar pênalti. Vocês vão falar o quê? Pois é. A final foi... Então, isso já garantiu o quê? Garantiu a equipe do Chelsea no Mundial Interclubes. A Libertadores da América desse ano de 2012 foi vencida pelo Corinthians. Então vocês imaginam uma final, Chelsea e Corinthians. Meu Deus, é uma final e tanto. E foi uma final e tanto. Com a vitória do Corinthians, que até hoje o Corinthians foi a última equipe brasileira ou sul-americana a vencer o Mundial. Porque a partir de então, o domínio foi praticamente todo europeu. Acreditem. Bom, gente, era isso. Eu já vou preparar os roteiros aqui sobre a tragédia do jogo Juventus e Liverpool. E sobre o que aconteceu para que o Olympique de Marseille não disputasse o Mundial daquele ano. Pois é, que muitos chamam carinhosamente esse Mundial de Copa Jeep. Não sei por que eles chamam de Copa Jeep. Mas tudo bem. Então nós vamos ter logo esses vídeos que eu vou preparar já. O roteiro tinha preparado, porque esse aqui já se estendeu demais. Então, gente boa, gente fina, gente bonita, beijo pra todo mundo e tchau!